Bom dia, alunos do nono ano. Hoje nós vamos ter aula de gramática, né? Um conteúdo que eu já havia falado muito com vocês a respeito ano passado, que é sobre o período composto por subordinação. É um conteúdo um pouquinho complicado, porque se você não entendeu bem como funcionava a análise sintática, agora você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para entender. Mas nada que não seja, né, aí compreensível. Vai muito da dedicação de cada um agora, tá bom? Então vamos lá. Coloquei aqui a pauta. Quero que vocês marquem aí. Então, hoje nós vamos estar aprendendo o período composto por subordinação, páginas 232 a 234. Aí vocês vão estar fazendo para mim esses exercícios aí, da página 234 a 242, tá bom? Então, vocês façam depois as atividades para mim, para que a gente possa corrigir na aula remota, tá? Então, vamos lá para a página aí do livro 232. Começa com uma tirinha, né? Beije seus pais, diga aos outros te amo sem medo ou timidez. A deficiência está no coração, no que o coração não sente. Então, analisando aqui os períodos que estruturam e respondam. Quantas frases eu tenho aqui? Então, aqui eu tenho 3 frases, certo? Então, aqui a primeira, né? Beije seus pais, diga aos outros te amo sem medo ou timidez. Se a deficiência está no que o coração não sente. Tenho 3 frases. Dessas frases, qual constitui um período simples? Período simples quer dizer aquela que é formada por apenas um verbo. Beije seus pais, ok? Até aqui tudo bem, né? Se cada verbo ou locução verbal demarca a existência de uma oração, quantas orações formam os períodos compostos da tira? Então, vamos lá. Eu tenho que voltar aqui. Diga aos outros te amo, sem medo ou timidez. Então, aqui eu tenho o verbo diga, né? Formado pelo diga e amo. Então, um período composto formado por 2 orações. E deficiência está no coração, no que o coração não sente. Está e sente. Então, também é um período composto formado por 2 orações. Então, aqui eu tenho um período simples. Aqui é um período composto por 2 orações, diga e amo. E aqui também um período composto formado por 2 orações, está e sente. Bem? Agora aqui. Considere o período a seguir. Não sentir nada pelos outros revela uma deficiência a ser identificada e combatida. Marque uma barra onde começa e termina cada oração e compõe tal período. Então, aqui, não sentir nada pelos outros, uma oração, verbo sentir. Revela uma deficiência, outra oração, o verbo revelar. A ser identificada e combatida. A ser identificada, outra oração, né? Aqui é um período composto por 3 orações. Agora vamos ao que nos interessa. Período composto por subordinação, tá? Vão grifando aí, pega o marca-texto para que vocês grifem. Chamamos de período composto toda frase verbal constituída por mais de um verbo. Então, isso vocês já sabem, né? Composto, então por que é período composto? Porque eu tenho uma frase verbal, porque eu tenho verbo no meu período, mais de um verbo, né? E cada verbo demarca a presença de uma oração. Eu já havia falado para vocês. Se eu tenho 5 versos, eu tenho um período composto por 5 orações. Se eu tenho 7 verbos, eu tenho um período composto por 7 orações. Então, vamos ver aqui. Ele conseguiu perceber que, na verdade, o que a gente faz com os supernormais é colocar uma lupa de aumento em relação aos desafios que qualquer ser humano tem. Falar sobre questões do nosso universo tem a ver com olhar com cuidado para os problemas inerentes ao ser humano.
explicou bom fim. Aí aqui ele destacou alguns verbos aqui, tá? Né? Conseguiu perceber, faz, é colocar e tem. Temos outros, só que ele não destacou os demais. Então, vamos aqui. Oração. Grifem isso. É todo enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, locução verbal é quando eu tenho dois verbos que se unem com sentido, formando o sentido de um só, né? Um verbo auxiliar mais um verbo principal. De acordo com a maneira como as orações se relacionam dentro de um período, a gente pode classificar em, vamos pensando no período composto, por coordenação, que vocês aprenderam, ou por subordinação. Qual é a diferença, né? A coordenação vocês estudaram no segundo semestre, né? Do ano passado. Qual a diferença entre um e outro? Coordenação. Cada oração possui seu próprio sujeito predicado. Lembra que eu falava para vocês? Elas são orações independentes, né? Eu conseguia separá-las e em uma oração eu encontrava o sujeito predicado e na outra também. Então, ó, essas orações grifem também. Independentes se associam no período por meio de uma conjunção ou não. Então, tinha aquelas que vinham marcadas por uma conjunção para ligar uma oração à outra, e aquelas que não tinham conjunções, né? Então, e devido a isso, elas recebiam o nome de oração coordenada assindética, quando não tinha conjunção, e sindética quando tinha, lembra? Então, aqui eu tenho. Ele conheceu o projeto em oração, eu entendo. E se emocionou, aqui, falando do ele aqui. Então, o e, até está em inglês, então é uma conjunção aditiva, acho que vocês lembram, né? Então, aqui eu tenho um período composto por coordenação. Por quê? Se eu leio, ele conheceu o projeto, eu entendo. E ele se emocionou, eu também entendo. Então, são orações independentes. E em cada uma delas, eu consigo identificar o meu sujeito e o meu predicado, ok? Agora aqui, que é o novo. Por subordinação, as orações não têm uma estrutura completa. E uma subordinada acaba atuando como um termo sintático da outra principal. Então, o que acontece? No período composto por subordinação, quando você faz a divisão, ela fica incompleta. Falta algo nela. E essa oração subordinada, ela acaba atuando como o termo sintático, né? Então, sintático, lembrando lá a análise sintática da oração principal. Então, tá aqui. Nosso desafio é, barrinha, minha primeira oração, mas fica assim, mas é o quê? Né? Falta algo. Apresentar outro ponto de vista. Então, essa oração toda está completando a minha oração principal. Essa aqui é a minha oração subordinada à primeira, que é a minha oração principal. Tá? Nós vamos ver mais em detalhes depois. Mas já deu para perceber aqui a diferença? Então, nosso desafio é, põe uma barra, minha oração. Mas fica estranho, né? Ela está incompleta. Apresentar outro ponto de vista, tá? Então, no período composto por coordenação, associam-se as orações que já possuem uma estrutura sintática independente, ou seja, cada uma tem seu próprio sujeito predicado, que nós já falamos, né? Então, vamos lá. Nós somos capazes e provaremos isso. Então, nós somos capazes, minha primeira oração, eu tenho nós, que é o sujeito, predicado somos capazes. Encontro tudo que uma oração necessita, todos os termos essenciais dela. E aqui, o e é uma conjunção, provaremos isso, provaremos, sujeito nós, um sujeito oculto, e provaremos isso no meu predicado. Então, percebe que no período composto por coordenação, quando eu faço a divisão, eu encontro o meu sujeito predicado numa oração e o meu sujeito predicado na outra oração. Agora, a diferença entre a coordenação e a subordinação está exatamente nessa dependência sintática que uma oração tem em relação a outra, como eu já falei. A subordinada sempre desempenhará uma função sintática em relação à oração principal. Ó, ele conseguiu compreender o nosso ponto de vista. Então, eu falei para vocês, ele conseguiu, vamos lá, compreender o nosso ponto de vista. Foi o exemplo que ele colocou lá, né? Ele conseguiu
quê? Compreender nosso ponto de vista. Lembra quando a gente fazia análise sintática no período simples? Quando eu parava no verbo e falava o quê? O que está completando o meu verbo, que está vago. Então, lembra verbo transitivo direto? O que completa um verbo transitivo direto, né? Um objeto direto? Então, aqui é o que aconteceu. Compreender nosso ponto de vista tem o valor de objeto direto. Então, o que acontece? O que antes era um termo virou uma oração. Então, aqui, ó, tudo isso aqui, que tem valor de objeto direto, vai se tornar uma oração subordinada com esse nome de objeto direto, que vocês vão aprender mais à frente, tá? Vou falar já para vocês não ficarem assustados. Tá? Então, só para vocês entenderem. O que antes na análise sintática do período simples era um termo, era um objeto direto. Esse objeto direto vai se tornar em uma oração, tá? Então, em vez da resposta ao primeiro verbo ser dada por meio de um simples objeto direto, ela vem em forma de uma oração com outro verbo, que eu falei para vocês. Nesse caso, nem a primeira oração, nem a segunda teriam sentido sozinhas. Então, olha lá. Ele conseguiu o quê? Não tem sentido. Compreender nosso ponto de vista, mas que ponto de vista, né? Então fica algo vago, tá? Então uma necessita da outra para ter sentido. Então chamamos de oração principal aquela que determina, que chama a presença das outras orações para juntas constituir uma unidade de sentido, que no caso aqui ele conseguiu. Então ele conseguiu o quê? A oração principal chama para ser oração subordinada, tá? E para ajudar, as orações subordinadas, elas se subdividem em 3 funções. Eu tenho a substantiva, que a oração toda vai ter o valor de um substantivo, que quando eu consigo substituir pelo isso. A adjetiva, a oração toda tem um valor de adjetivo. E a adverbial, a oração toda tem valor de advérbio. Falando assim parece loucura, mas nós vamos estudar cada uma delas, tá? Aqui o livro está dando um apanhado de todas, porém nós vamos entrar em detalhes e vocês vão ver como que não é assim mesmo tão fácil, como já havia falado, tá? Então, ó, superar as diferenças é essencial. Superar a superação. Então, isso é essencial. Então, aqui, ó, superar as diferenças. Eu consigo substituir por isso. Então, isso é essencial. Então, quando é possível essa substituição, que ela equivale a um substantivo, tá? Ela vai ser uma oração subordinada substantiva. Adjetiva, pessoa com deficiência que encara os desafios, cresce com fibra. Então, que encara os desafios é uma oração com valor de adjetivo, que encara os desafios. Quer dizer o quê? Corajoso, estimulado, tá vendo? Eu consigo substituir por um adjetivo, tá vendo? E é uma oração com valor de adjetivo. Então, ela é oração subordinada adjetiva, aqui bem no meio, né? E aqui, oração subordinada substantiva com valor de substantivo. E a adverbial, valor de advérbio. Então, tem que lembrar lá, tá vendo? Tudo vem puxando, né? Lá no 6º ano. Se ele lesse nossas tiras, compreenderia nosso projeto. Ó. Se dá uma ideia de condição. Só que aí não é um advérbio, é uma oração inteira com valor de advérbio. Tá? Então, oração subordinada adverbial. Então, olha só. Isso significa que as mesmas relações sintáticas desempenhadas pelos diferentes termos em período simples podem ser apresentadas em uma forma de oração, ou seja, por meio de enunciado que contém verbo. Então, tudo que nós aprendemos lá no período simples agora foi acrescentado um verbo, transformando-os em oração. Então, aqui, as orações subordinadas substantivas, ela tem função de substantivo e pode desempenhar a função do quê? Grife em tudo isso. Sujeito. Ela vai receber um nome específico de subjetiva. Objeto direto, ela vai ser chamada de objetiva direta. Objeto indireto, de objetiva indireta. Complemento nominal, ela vai receber o nome de completiva nominal. Predicativo de predicativa e o aposto de positivo. Em relação à oração principal. Falando, parece loucura, mas eu preciso entender melhor.
Ele conseguiu compreender nosso ponto de vista. Então, ele conseguiu, é minha oração principal, compreender, né, o verbo, nosso ponto de vista. Tudo isso aqui, compreender nosso ponto de vista, equivale a isso. Então, ela é substantiva. E como ela completa a minha oração, né, principal, ela é a subordinada, tá? E ele conseguiu o quê? Compreender nosso, ela seria oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque ela tem valor de objeto direto do verbo da oração principal, tá bom? Depois, com detalhes, aqui a gente só está dando um parecer de todas elas, tá? Aí as subordinadas adjetivas, elas também vão se subdividir em duas, tá? Então, equivale a um adjetivo e desempenha a função de adjunto de nominal em relação à oração principal. Note que, nesse caso, a oração principal tem a sua estrutura completa, mas a subordinada não se sustenta sem a principal. Então, ó, a empresa, onde ele desenvolveu o seu estágio, apoia nosso projeto. Então, o que acontece? A oração principal tem sentido, ó. A empresa apoia nosso projeto. Porém, a subordinada adjetiva não. Onde ele desenvolveu o seu estágio fica incompleto, tá? Então, aqui, onde que desenvolveu seu estágio, caracteriza o termo anterior, a adjetiva, a gente tem o verbo, né? E acrescenta uma informação a principal, que é a subordinada. Então, a adjetiva, se nós retirarmos ela do período composto, a oração principal fica com sentido. Então, ela vem aqui mais para quê? Para acrescentar um adjetivo na oração principal, tá? Junta de nominal, né? São os nossos acessórios, lembram? As subordinadas adverbiais correspondem ao advérbio e desempenham a função de adjunto adverbial. Nesse caso, também a oração principal tem sua estrutura completa, mas a subordinada não se sustenta se é principal. Então, é a mesma coisa que a adjetiva. Ele ficou surpreso quando leu os quadrinhos. Então, ele ficou surpreso, é minha oração principal. Porém, se eu falo, quando lê os quadrinhos, que é a oração subordinada adverbial, que indica tempo, né? Ou quando aqui, que indica tempo, eu não entendo. Então, ela necessita da oração, ela necessita da oração principal para se fazer, para ter sentido, tá? Então, a oração principal, ele ficou surpreso. Quando lê os quadrinhos, oração subordinada adverbial temporal, que é tempo, né? Não trouxe aqui, mas só falando para vocês. E aqui acrescenta uma informação a principal, que é a subordinada, tem verbo, por isso ela é uma oração, tá? Aí aqui tem os exercícios para vocês fazerem um pouquinho e na próxima aula eu corrijo. Gente, falando assim, parece um pouco confuso, né? Mas vamos ver ao fazer os exercícios o que vocês vão achar. Depois, com calma, né? Falando assim, a apostila trouxe para vocês todas elas, né? Quais são. E nos próximos capítulos nós vamos com calma, tá? Entrar em cada uma delas e fazer os exercícios, mais exercícios esses, para que vocês possam compreender melhor aí essas orações subordinadas. Então, aqui ele trouxe todas elas, depois nós vamos começar estudando oração subordinada substantiva, tá bom? Aí vocês vão entender melhor, eu vou trazer lista de exercícios, explicar novamente nas aulas remotas, tirar as dúvidas e assim, né? Nós vamos caminhando. Não vou correr com essa matéria porque ela é um pouquinho complexa mesmo, tá bom? Então, façam os exercícios que eu falei para vocês, né? Vamos lá, colocar de novo das páginas 234 a 242 e na aula remota eu corrijo com vocês, tá? Não deixem de fazer, porque agora vai exercer muita dedicação de vocês para entender esse conteúdo, tá bom? Então, até a nossa aula remota. Tchau, tchau.